Você já ouviu falar sobre a Medusa, figura feminina da mitologia grega? Toda a história dela ficou conhecida no mundo inteiro. Se ainda desconhece ou sabe pouco sobre o assunto, continue por aqui. Vamos contar os principais fatos da história da Medusa. História da Medusa. 5 curiosidades sobre a sua mitologia. Tudo que envolve a história da Medusa é extremamente surpreendente, seja para o bem ou para o mal. Por exemplo, ela tem fama de tenebrosa, mas existe um lado oculto dessa história. Você sabia que ela morava no Templo de Atena? Então, o que teria acontecido com Medusa antes de ser um monstro? Descubra isso e muito mais por meio das seguintes 5 curiosidades. Medusa, antes da maldição, era belíssima. Sim, isso mesmo. Nem sempre a Medusa foi um monstro. Segundo a lenda, antes de ser transformada na figura assustadora, Medusa era uma bela mulher. Também era filha de 2 divindades marinhas, Forcis e Ceto, além de uma das 3 irmãs Górgonas. Outro fato marcante sobre Medusa é que ela era uma virgem sacerdotisa de Atena. Muito mais do que isso, era uma deusa da guerra e da justiça. A beleza dela era simplesmente invejável, tanto que todos os homens ficaram encantados com a jovem. A deusa grega, infelizmente, sofreu um abuso. Como comentamos, muitos homens do Templo de Atena ficaram surpresos com tamanha beleza de Medusa. Vários deles também, frequentemente, tentavam se aproximar e ficar com a bela. Apesar disso, ela sempre resistia às investidas. Até que Poseidon, deus do mar, tomou uma atitude bem maldosa. Ele decidiu ficar com Medusa à força e dentro do templo. Pois é, mesmo sendo abusada, Medusa ficou com a culpa de tudo e passou a ser vista como uma mulher que não merecia respeito. Mais do que isso, que precisava ser punida. Medusa foi duramente castigada pela figura de Atena. Um dos fatos mais tristes da história da Medusa é a maldição que ela sofreu. Quando foi abusada por Poseidon, no templo de Atena, também havia lá uma estátua de Atena. Esta figura grega ficou furiosa e, injustamente, claro, decidiu amaldiçoar a linda jovem. A transformação em monstro. Você deve estar se perguntando, mas, afinal, qual foi a maldição de Atena para Medusa? A jovem teve os cabelos transformados em serpentes. Já no corpo, começaram a nascer escamas e os dentes viraram presas. Realmente, era a figura tenebrosa de um monstro. Além disso, foi determinado que qualquer pessoa que olhasse para Medusa viraria pedra. Medusa foi decapitada. O fim da história da Medusa foi ainda mais triste. O jovem Perseu, semideus, foi obrigado a decapitar a deusa. Caso contrário, a mãe dele seria violentada pelo rei da ilha de Cícade. E foi assim que chegou ao fim a narrativa de uma das mulheres mais lindas que a cultura grega já teve.